Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do LagesCast, que é o novo meio, o novo canal de comunicação da Prefeitura Municipal de Lages e tem o intuito, vocês já sabem, de aproximar a gestão da população, claro, de uma forma mais fácil, mais acessível. Eu sou Fernanda Gabriela e hoje nós vamos tratar de PPA e Polo Conab. Então, para isso, eu estou aqui com dois secretários. Sejam bem-vindos, meninos. Secretário Berg, secretário de Planejamento, secretário Alan, de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar. Então, sejam bem-vindos. Pode se apresentar, Berg, para a galera de casa que está ali vendo. Olá, pessoal. Me chamo Berg, secretário municipal de Planejamento. Vamos tratar hoje do PPA. Alan, pode ficar à vontade. Fala, pessoal, eu sou Alan Elton, sou secretário de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar e vamos tratar hoje sobre o Polo Conab. Bom, meninos, então sejam bem-vindos, como vocês acabaram de ouvir. Esse aqui é um podcast leve, acessível, então a gente vai tratar aqui de uma linguagem para que a galera de casa consiga ser compreendida, para a gente realmente desmistificar esses temas e fazer com que a galera entenda, né? Às vezes a minha dúvida é do povo de casa, então vamos falar de uma forma bem natural aqui para eles, certo? Então vamos começar com você, Berg. Comece aí falando pra gente o que é o Orçamento Público Municipal. Bem, Fernanda, o Orçamento Público Municipal ele é um documento que vai nortear as ações do Poder Executivo. Assim como em uma casa nós precisamos definir as nossas prioridades de ações em que vamos investir, não é diferente com a coisa pública e principalmente na coisa pública a gente precisa ter um maior zelo porque o dinheiro é do povo e para o povo, então nós apenas gerimos esses recursos. Então é de extrema importância que nós tenhamos um documento que norteie aonde a Prefeitura vai investir durante os próximos 4 anos. Entendi. A galera tem muito a noção assim de tipo, o dinheiro é da prefeitura, eles fazem o que querem com esse dinheiro e não é bem assim, né, Berg? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. O dinheiro é do povo. Vamos lembrar que o dinheiro que entra na prefeitura é oriundo dos impostos que você paga. Perfeito. Então, a gente que está na gestão, os gestores públicos, fazem apenas gerir e fazer e definir onde esse dinheiro será alocado, onde ele será investido para retornar em serviços de qualidade para a população. Pois é, galera. Então, o dinheiro é nosso enquanto população. A gestão gere esse dinheiro e, claro, com regras e limites, não é isso, Berg? E a gente tem são três leis, né? Que regem esse orçamento público. Isso, o orçamento público ele é uma peça que é composta por 3 leis, né? Nós chamamos de um tripé orçamentário. Sim. A primeira lei que vai reger é o PPA, é um plano plurianual, é um plano de longo prazo, ou seja, ele tem duração de 4 anos. Então, agora nesse ano de 2025, nós vamos tratar para os exercícios de 2026, 2027, 2028 e 2029. Perfeito. E além do PPA, nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? É a lei onde vai priorizar aonde serão investidos os valores do exercício vigente, ou seja, do exercício de 2026, e temos a LOA, que vai definir a alocação de recursos em atividades. Perfeito. Então, as 3, elas têm que andar junto. Isso. Uma não anda sem a outra, é isso? Uma não anda sem a outra. Na verdade, uma depende da outra. Em que sentido? Como é que uma depende da outra? Vamos lá. O PPO, ele vai nortear... O PPA, ele vai nortear a LDO. Sim. E a LDO norteia a LOA. Assim? Eu gosto sempre de utilizar a analogia de uma casa. Então, vamos imaginar que nós 3 aqui somos um município e nós 3 somos uma casa. Então, como nós somos quem pagamos as despesas dessa casa, nós temos que definir onde essas despesas serão alocadas. Então, o que seria o PPA? Essa casa precisa de uma manutenção, porém, nosso recurso é finito e limitado. Nós não temos dinheiro para tudo. Entendi. Né? Então, a gente vai definir, primeiro, o que é que nós vamos priorizar, o que é que nós vamos fazer nos próximos 4 anos para a manutenção desta casa. Então, seria um projeto. Então, nós precisamos fazer uma reforma, precisamos fazer melhorias. O PPA é um projeto, que é onde a gente vai colocar no papel o que é que precisa ser feito, o que é que a gente quer fazer durante um prazo de 4 anos. Tá, então eu quero reformar o banheiro, o quarto. Eu vou dizer o que eu quero fazer na casa, na manutenção da casa, e as outras leis vão dizer qual é a prioridade da casa. Isso. É isso, mais ou menos assim? Isso. Nesse contexto aí entra a LDO. Nós planejamos para os próximos 4 anos.
mas a LDO vai dizer o que é que a gente vai fazer a cada ano. O PPA, ele é a longo prazo e a LDO e a LO é a curto prazo. Curto prazo, ano, apenas um ano, apenas um exercício. Então, nesse caso, a LDO vai dizer exatamente, beleza, nós temos a nossa reforma aqui para ser feita, e as melhorias, mas vamos definir aqui. Alan quer um jardim, você quer o banheiro e o closet, e eu preciso que seja feita a instalação elétrica, né? Reformada a instalação elétrica. Sim. A LDO, ela vai definir o que é prioritário. Se é o jardim, se é o banheiro ou se é a reforma da instalação elétrica. Perfeito. Né? Após nós definirmos o que é prioritário, isso vai para a lei, isso vai para a LDO, vai ser debatido, vai ser discutido junto ao legislativo e aprovado. Sim. Após a aprovação da LDO, a gente vai para a elaboração da LOA. E o que é a LOA? A LOA, ela vai dizer o que é que a gente vai arrecadar. Então, a LOA, ela estima a receita e fixa a despesa, né? E onde é que a gente vai investir. Então, se vamos imaginar que você venceu e nós vamos precisar fazer o closet. Vamos fazer logo o banheiro e o closet, né? O banheiro e o closet, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Beleza, vamos fazer o banheiro e o closet. Então, na nossa LOA, vai ficar definidos os valores que nós vamos gastar com aquele closet que vai ter. Isso. Então lá vai ficar definido o valor que vai para os investimentos, o valor que vai para o pessoal que vai para a mão de obra, as instalações hidrossanitárias e instalações elétricas. Perfeito, entendi. Então, a partir disso é que a gente realmente vai fazer a coisa andar. Isso, né? Depois de ter passado por essas três, digamos assim. É porque na coisa pública não há improviso, né? Tratando de administração pública, nós não podemos improvisar. Tem que estar tudo previsto. Tem que estar tudo previsto e planejado. Entendi. Né? Então, qual a importância do orçamento na prática, no dia a dia para o cidadão? Para que o serviço de iluminação pública, o serviço de coleta de resíduos sólidos, que é a limpeza urbana, chegue à sua casa, esses serviços precisam estar previstos no PPA. Sim. Porque se não estiverem previstos no PPA, na LDO e na LOA, por mais que o gestor queira executar esse serviço, ele está impedido de executar. Então tem que estar obrigatoriamente dentro do PPA para que seja executado. Perfeito. Tem que estar obrigatoriamente dentro do PPA para que seja executado, para que a LDO defina as diretrizes orçamentárias e que para a LOA prevê os valores para cada atividade, para cada ação. Entendi, perfeito. Ótimo, acho que deu para entender bem. Deu, tu entendeu? Tranquilo. Eu entendi também. Vamos seguindo. Berg, esse ano o PPA ele ainda está em construção. Você falou aqui pra gente que ele tem a duração de 4 anos. Então a gente constrói em 2025 para começar a aplicar em 2026 e vai até 2029, não é isso? Ainda está em construção. E como é que está sendo essa construção? A construção do PPA, ela se dá de modo participativo. Sim. Né? E o que é de modo participativo? É a população que é a real detentora do dinheiro, é quem realmente paga os serviços. É uma regra? É uma regra, é uma obrigatoriedade de ser participativo, né? Então, não pode sair, o PPA jamais ele pode ser elaborado em 4 paredes, ou seja, numa sala apenas Sim. por técnicos. Existe a participação de técnicos, mas prioritariamente é feita uma escuta da população, do cidadão, porque o cidadão é quem entende a real Sim. necessidade dele. Eles estão ali vivenciando. Eles estão lá vivenciando o dia a dia, eles é quem precisa do serviço, então eles precisam ser ouvidos. Ah, verdade, Berg. Nós tivemos uma divulgação, né, nas redes sociais, através de stories, através de publicação, através do nosso Instagram, no nosso canal do WhatsApp também. Então, a maior parte dessas sugestões foram colhidas de lá, não é isso? Foram colhidas de lá, nós obtivemos 71 coletas, né? Então 71 cidadãos lá, gente participaram dessa coleta, e agora nós vamos dar início à outra fase de coleta. Entendi. Então, galera, é super importante vocês participarem, né, Berg? Porque a gente realmente quer ouvir vocês, quer saber onde é que tá precisando, o que é que precisa fazer, qual é realmente a demanda que precisa ser atendida para que a gente consiga ter um plano plurianual eficaz, né, Berg? Como o Berg já falou aqui, a gente precisa estar dentro do plano para a gente poder executar. Então, é super importante a participação da galera, né, Berg, nesses casos? Isso, perfeito. É de extrema importância que o cidadão participe, né? Pronto. Vou lembrar, vou ser bem repetitivo nessa questão. O dinheiro é do cidadão, então ele é quem tem que dizer aonde esse dinheiro deverá ser investido. Ok, perfeito. Vamos lá. E depois que a população participa e organiza tudo, o que é que acontece?
Bem, depois que a população participa, nós teremos aí algumas audiências públicas para ouvir a população. Depois que a população participa, o nosso corpo técnico se reúne, então a gente entra na fase de compilação desses dados, né? E aí a gente vai pegar cada pedido cada pedido coletado do cidadão, então a gente vai realizar uma análise técnica, né? Vamos ver a viabilidade de todos esses pedidos, porque a gente também depende de recurso de disponibilidade financeira, então o PPA, ele não é feito a esmo, então a equipe técnica ela vai coletar dados anteriores para fazer projeções financeiras futuras e a partir dessas projeções nós lançarmos as ações dentro do plano plurianual. Perfeito, entendi. Então, você falou que tem uma segunda fase, né? Como é que vai funcionar essa segunda fase? Você chegou a citar aí que será através de audiência pública. Como é que funciona? Explica pra galera. Porque, de repente, eu fui lá, não mandei minha sugestão no formulário, que estava através das redes sociais, mas tem uma sugestão para fazer. Ainda dá tempo, não é isso? Através de audiência pública. Como é que eu faço? Bem, perfeito. As audiências públicas estão começando agora, essa semana, e a gente vai soltar um cronograma com os locais, os horários dessa audiência pública, para que o cidadão vá lá, participe da audiência, dê sua sugestão, né, sobre a sua comunidade, o que ele pretende, como ele pretende que o poder público haja dentro da sua comunidade, quais são as atividades, quais são as ações que o poder público dele, que ele acha que o poder público deve fazer dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro. Né? Essa audiência pública ela funciona com a participação efetiva da população, ou seja, o cidadão vai lá e pede, e fala, e Sim. conversa. Para aquele cidadão que é mais tímido, que não quer falar, Sim. a gente pensou, né, e vamos entregar formulários onde ele vai formular o seu requerimento, formular a sua sugestão bacana. E nos entregar ao final para que a nossa equipe técnica faça o compilado das informações e assim a gente consiga ouvir, né, um número maior de pessoas. Então, gente, não tem desculpa. Se você é vergonhoso, não quer se expor, tem esse formulário. O importante é não deixar de sugerir e de participar. Né, Berg? Perfeito, Fernanda. É isso aí. Berg, então a gente falou, né, que quando finaliza tem todo um corpo técnico para avaliar e tal. E aí finaliza, na Câmara? Como é? Tem aprovação de mais alguém? Quem precisa aprovar para começar a valer? Quando o corpo técnico se reúne, né, além de ouvir a população, a gente também vai tratar com todo o nosso secretariado, então todas as pastas fazem parte. Os secretários levam também pauta? Levam, sim. Tu levou já tem pauta para levar a sugestão para o PPA? Com certeza, né? A gente que está aí junto da gestão precisa participar também e ter o conhecimento das ações de toda a gestão, né? Então é muito importante essa participação e já tem sido cobrado aí pelo secretário de Planejamento, quanto também fica no pé. Alô, bora, cadê sua sugestão? Temos que apresentar um programa, né? Todo um projeto, né? Sim. Na realidade, para eles somarem a todo esse plano. Perfeito. E a participação do secretariado é importante porque eles podem sugerir políticas públicas a partir dos dados coletados da população. Então, o secretariado também faz parte do corpo técnico, né? Então, a partir quando a gente compila esse documento, é um documento de aproximadamente 500 páginas, né? É coisa, viu? Quando são 4 anos de ações, né? E não só somente as ações, lá também vai ter métricas para a gente avaliar as ações, vai ter métricas de controle social, que é a participação, fazer com que a população participe não somente da formulação, mas também do controle, que a população acompanhe a execução de cada ação dessa. Não é só sugerir, acompanhar na ponta se está dando certo, é isso? Acompanhar e fiscalizar, né? O que a gente chama de controle social. Né? Então, o dinheiro da população ela precisa fiscalizar e saber onde efetivamente esse dinheiro está sendo investido. Fernanda, e só pontuando, a participação do secretariado é tão importante porque cada secretário ele vai saber o que sua pasta mais necessita. É verdade. Então, essa participação é muito importante porque não fica somente dentro da Secretaria de Planejamento imaginando o que a Secretaria de Desenvolvimento Rural precisa. Sou eu, quanto secretário de Desenvolvimento Rural, que vou passar aquelas demandas. Então, você tá ali na ponta, né? Ouvindo, tá com a galera o tempo inteiro, ouvindo as queixas, as deficiências e nada mais justo do que fazer essa coleta realmente. Aí isso será compilado, né, pela Secretaria de Planejamento. Nós entregamos, vamos dizer assim, no popular, no bruto.
Nós entregamos o bruto, o que o povo precisa daquele setor, e a Secretaria de Planejamento vai entender já aí na parte financeira, na parte orçamentária, né? Então, essa participação é de extrema importância. Mas a sua parte está sendo feita, você entrega aí com o Berg, né, Berg? Exatamente. A participação do secretariado é importante porque o secretário faz audiência pública praticamente todo dia com um cidadão. Eu tenho certeza que todo dia Alan recebe demandas do pessoal da zona rural, né? Então Alan conhece também a dor da população, né? Evidentemente que vai prevalecer a opinião e as sugestões das audiências públicas, mas ele, enquanto secretário, ele conhece a realidade e às vezes pode passar despercebido em audiência pública um clamor, né, de alguém da zona rural. Verdade. Então, Alan, seu papel também é super importante, principalmente para essa galera que muitas vezes não é tão assistida, não? Então, elas precisam, essa galera precisa ser ouvida, não é isso? Sim. Então, Berg, pra gente encerrar a sua parte, que foi tão rapidinho, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu acho que foi bem explicado, viu, galera? Eu pelo menos, saí aqui com uma aula, tá? Se você tivesse que resumir o papel dessas 3 leis com uma analogia, você já fez um aqui, mas qual seria? Essas 3, um resumão assim, para fechar. Bem, a analogia que eu sempre uso é da casa, e só lembrando que o orçamento, ele é de iniciativa do Poder Executivo, mas a participação do Poder Legislativo também é fundamental na elaboração e na aprovação. Por isso que nós, ao final da conclusão de cada peça orçamentária, seja do PPA, seja da LOA, da LDO ou da LOA, né, nós precisamos remeter esses projetos de lei efetivamente dentro dos prazos, no caso do PPA e da LDO, e da LOA, me perdoe, até 31 de agosto, né? PPA 31 de agosto e LOA em Lages é até 15 de setembro. Nós precisamos remeter o Legislativo, porque o Legislativo, na condição de casa do povo, a casa que representa o povo lajense, discuta, né? E faça suas pontuações sobre o orçamento, né? E voltando para a analogia da casa, meu dinheiro, eu preciso ser ouvido. Então, você, cidadão, você precisa ser ouvido. Nós fazemos questão de sua presença na audiência pública. Você é peça fundamental nessa execução orçamentária, né? É peça fundamental para que para que nós possamos prestar um serviço com cada vez mais qualidade. Perfeito. Aí eu esqueci de perguntar, Berg, tem um prazo para se encerrar essa coleta de sugestões? Ou não? As audiências públicas nós definimos que agora no mês de julho, né? Então, nesse mês de julho nós finalizaremos a parte de audiências públicas, até porque como é uma peça extensa, técnica e complexa, sim, né? Nós precisamos de um prazo para fazer a compilação dos dados, a equipe técnica se reunir para poder elaborar a peça orçamentária e remeter ao Poder Legislativo. Então, nesse mês de julho, finaliza o prazo das audiências públicas. Perfeito. Então, a galera que não deixou sua sugestão, tá na hora, viu? O mês de julho tá aí, compareçam às audiências para que a gente consiga fazer essa coleta de dados e fazer com que atenda, né, Berg, a todos que têm aí seus anseios, suas queixas. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Estamos aqui em Natal com o coração cheio de alegria para celebrar conquistas, selo Cidade Limpa mantido para o nosso município. E isso é resultado da continuidade dos trabalhos de destinação adequada dos nossos resíduos e reconhecimento do trabalho que tem sido feito não só por mim, mas por toda a equipe, por toda a comunidade lajense que apoia o trabalho transformador que temos feito à frente do nosso município. Com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, nós estamos procurando fazer do nosso município uma cidade mais sustentável. Para vocês terem uma ideia da dimensão de tudo isso, nós já destinamos mais de 4.500 toneladas de resíduos para o aterro sanitário. Isso significa muito, pois é inimaginável para nós pensar em todos esses resíduos
lá no nosso antigo lixão. Nós queremos ainda mais, nós queremos avançar mais e seguir fazendo de Lages uma cidade sustentável e reconhecida por isso. É isso aí, galera. Mais uma vez o nosso município ganhou o selo Cidade Limpa. E lembrando, viu, que esse selo é resultado da destinação correta dos resíduos sólidos, ou seja, do nosso lixo. Lages, mais uma vez, né, segue avançando no caminho certo. E agora, Alan, meu bate-papo é com você, viu? Tá preparado? Vamos, estou. Bom, Alan já se apresentou, todo mundo já sabe. Alan, eu queria começar com você falando o que é, né, na prática, esse polo volante da Conab e o que ele representa para o nosso município. Fernanda, o Polo Volante da Conab, ele é um programa do governo federal, né, que fornece alimentos por todo o Brasil com preços subsidiados, né? Então, esse Polo Volante, ele é um programa de atendimento em balcão que aproxima essa questão de alimentos subsidiados do povo. Né? Entendi. Então, a galera consegue comprar esse alimento de uma forma mais barata, mais acessível. Isso. Não é isso? Isso, exatamente. Então, quando a gente fala que esse milho, ele tem esse preço subsidiado, ele quer dizer que ele tem um preço mais barato. Isso. Mais acessível. Que isso, com certeza, facilita a vida do produtor rural, do agricultor, que precisa ali fazer a compra, né, desse... São vários, né? No nosso caso, a gente tá falando do milho. Isso, exatamente. Mas o polo foi com o milho. Com milho. Não é isso? Devido, assim, o milho ele já tem um grande volume, né? E apesar de nós hoje temos um espaço muito bom, considerável para a região, mas o milho ele já agrega um grande volume. Então não teria como incluir outro... Até porque o milho, ele alimenta vários animais. Isso, né? É de grande importância. Vamos dizer assim, que é o alimento mais importante que o agricultor ele precisa para os seus animais. Perfeita colocação. E aí a gente sabe que o preço do milho chega a quanto? 105, 120? Como Fernanda, vamos dizer do preço normal, né? O preço médio na região. Tem localidades que o milho ele supera R$120. Sério? E aí esse milho, ele chegou pra gente... Isso, Fernanda, quando eu falo o preço médio R$120 em alguns lugares da região, é o saco de 50 quilos, né? Nós vamos receber a saca com 60 quilos, sim, né? Custando essa quinzena R$ 79,80. Então, o agricultor ele tem uma economia aí, vamos dizer, de em média R$40 por saco. Então, se o agricultor ele tem o hábito de consumir 10 sacos por mês, ele tem uma economia média de R$400. Nossa, isso é muita coisa. Muita coisa. Quando a gente coloca na ponta do lápis e faz essa somatória, com certeza esses R$400 fazem diferença. Exatamente. Na vida do agricultor, do pessoal que tá ali na ponta lutando, principalmente com a seca. Exatamente. Né? Que muitos ali... A gente participou na última segunda-feira da reabertura do polo, e aí eu ouvi muita gente falar que está num período de seca e que na maioria das vezes tem que vender um bicho para conseguir manter o outro. Então, com certeza, isso vai facilitar a vida desse agricultor no bolso, né? Isso, Fernanda. Esse polo, ele chegou assim em um momento muito importante para toda a região. Quando eu falo assim, toda a região, porque é um polo que vai atender não somente Lages. Quantas cidades, você sabe? Mais ou menos, Fernanda, nós vamos atender aí, em média, pelo menos umas 7 a 9 cidades. Nós temos aí Caiçara, Riachuelo, Santana do Matos, Pedro Avelino, Fernando Pedrosa, Angicos, Afonso Bezerra. Então, sempre quando eu me refiro à importância desse polo, eu me refiro para toda a região. Vivenciamos um ano atípico, né? Nossa região é uma região semiárida. Sabemos que já temos a escassez de chuva, isso é comum, vamos dizer assim, para a região. Mas esse ano ela se intensificou, essa ausência de chuva.
Então, esse polo eu tenho ouvido muito dos agricultores, assim, muitas falas boas, bonitas. Eu já ia perguntar, quais foram os feedbacks? Nessa segunda eu vi que tinham alguns lá já, né, fazendo o cadastramento, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas a princípio, assim, quais foram os feedbacks que eles já trouxeram pra você? Fernanda, é de muita felicidade, né? Porque antes o agricultor, para que ele pudesse ter acesso a esse milho subsidiado, ele teria que se deslocar para a Sul. Então, o polo mais perto da gente era a Sul. Isso, o polo mais próximo é a Sul, 85 quilômetros de distância. Então, para ir e vir, esse custo às vezes não compensava, porque muitas das vezes você vai comprar uma pouca quantidade, então não compensava essa distância. Né? E com a chegada do nosso polo, trouxe muita felicidade para o agricultor está muito satisfeito. A gente está ainda aí em fase de aperfeiçoamento no atendimento e de muito sucesso esses dias, viu, Fernanda? Eu ouvi no evento lá, o pessoal estava bem satisfeito, bem feliz. Nossa, é uma conquista muito grande realmente para o pessoal dali, eu imagino. Alan, e quem pode comprar esse milho? Tem que ter propriedade rural? Pequenos criadores podem? Tem uma cota? Tipo, eu só posso levar, sei lá, 5 sacas? Como é que funciona isso? Fernanda, todo criador ele tem direito, né? Todo e qualquer? Todo e qualquer criador ele tem direito. A maioria dos agricultores ele já tem aquela documentação que a Conab exige, né? É uma documentação simples, que todo agricultor tem acessibilidade, RG, CPF, comprovante de residência, precisa da DAP ou CAF, caso a terra seja arrendada, tem um contrato de arrendamento. Então, assim, por mais que você não seja o dono da terra, mas se você mora naquela terra e se cria naquela terra, possivelmente você tem um contrato de arrendamento. Então, com esse contrato de arrendamento também é possível educar, né, que é o que determina as limitações da área, né, o cadastro ambiental. Entendi. E aí tem limite de sacas por pessoa? Esse limite, Fernanda, ele é estipulado pela Conab conforme a quantidade de animais que o agricultor tenha. Certo? Entendi. Então, o agricultor que vai realizar o seu cadastro, ele também precisa levar a ficha sanitária dos seus animais. E nessa ficha sanitária é lá onde tem todos os dados dos animais que você tem. Quantidade, tudo, isso, bem direitinho. Bem discriminado, tem toda a ficha dos animais, é um registro dos seus animais. Então, baseado nessa quantidade de animais que o agricultor possui, a Conab ela já estipula uma cota. Então, por exemplo, eles fazem uma média e diz, o senhor tem uma cota de 20 sacas mês. Então, o agricultor ele já tem ciência, quando faz o cadastro, de quanto ele vai poder comprar por mês. Perfeito. Então, ele já facilita, né? Então, ele já faz ali os cálculos do que vai precisar, né? Para fazer essa distribuição durante o mês. Alan, a gente sabe que quem está assumindo toda essa estrutura do polo volante da Conab em Lages é a prefeitura, né? Como é que tá, o que é que está sendo ofertado para que isso funcione? Qual é esse tipo de estrutura que a prefeitura está oferecendo? Isso, Fernanda. Para trazer esse polo da Conab não é uma situação fácil. Sim. Né? É um desejo de todos os prefeitos da região, acredito, que teriam interesse de ter esse polo na sua cidade. Né? É requisito para poder ter na cidade? O pré-requisito, Fernanda, é que você possa realmente, de fato, fornecer aquilo que a Conab está exigindo. Então, Lages, por se tratar de uma cidade que está ali no meio do Rio Grande do Norte, né, isso já facilita a logística. E também, por ter já uma estrutura nossa já preparada para isso, facilita bastante. Esse é um dos pré-requisitos, né? Mas também, Fernanda, não é fácil, mesmo com tudo isso, porque a vontade de que se tenha esse polo em todas as cidades é de todos os prefeitos. Que cada um quer puxar para o seu lado, né? Exatamente, Fernanda. Para que você possa ter uma ideia, essa luta com a Conab vem sendo travada desde julho, né? Em julho, o prefeito Felipe Menezes me procurou e disse: Alan, nós possivelmente temos a possibilidade de receber o polo volante da Conab, né? Quase um ano, né, Alan? Na luta. Por intermédio da deputada Natália Bonavides, né? Que fez esse intermédio e
eu fiquei à frente. Ele passou a bola para mim e pediu que eu tratasse isso com muito cuidado, com muito carinho, porque ele sabe da importância que é, do desenvolvimento que gera para nossa cidade e para a região, né? Para todos os agricultores da região. Então, desde julho, Fernanda, a gente vem aí em contato com o pessoal da Conab e quero aqui deixar registrado que o superintendente da Conab aqui no nosso estado, que é o senhor Arruda, Sim. deu total apoio, total amparo, e assim, era final de semana, era às vezes tarde já da noite, ele quanto superintendente, que poderia estar lá no seu gabinete descansando, ou então na sua casa descansando, mas não, às vezes no final de semana ou tarde da noite, ele estava entrando em contato comigo, me passando notícia lá de Brasília, né, porque tudo teve várias etapas, né? Tinha a questão de toda a nossa estrutura se adequar conforme a Conab, as regras exigia. Então, foi um passo a passo aí que durou em média 1 ano, né? Então, como você me perguntou também sobre o que a prefeitura fornece. Sim, de estrutura. Né? Além de estrutura, nós fornecemos energia, apoio logístico no que for preciso, pessoal, né? A gente está aí com alguns funcionários disponíveis para a Conab, toda a questão para funcionar ali, né, a engrenagem. Ou seja, muita gente querendo que dê certo, né? Tanto o prefeito, quanto você, quanto o superintendente Arruda e quem tá com você lá na ponta, fazendo tudo isso acontecer, né? Exatamente. Que bom que deu certo. A gente conseguiu, ganhamos a briga, tá em Lages, até porque realmente é uma cidade central, faz ponte ali com várias outras e com certeza deve facilitar o acesso. Isso, Fernanda. Né, e só para registrar aqui, que conta muito também a movimentação. Vamos dizer, o programa ele precisa ter sustentabilidade, né? E quando eu falo sustentabilidade, precisa ter a movimentação, precisa ter... vamos dizer, o comércio precisa estar aquecido. Lá, comprando. Isso, né, exatamente. Para que seja demandado. Então, só para que se possa ter uma ideia, Fernanda, em 3 dias, vamos dizer, o polo abriu no dia 23, numa segunda-feira, segunda, terça e quarta, nós comercializamos mais de 9 toneladas de milho. Sério? 9 em 3 dias? Em 3 dias. Nós realizamos aí 110 atendimentos em 3 dias. Ou seja, a galera tava precisando disso. Eu trouxe esses dados somente em 3 dias, porque é para que se possa ter uma ideia da dimensão, da necessidade e da importância desse polo para a nossa região. Alan, de repente, até quem não comprava, pela dificuldade de ter que ir a Sul, passou a comprar agora. Isso, né? Por estar lá mais perto. Exatamente. Então, a gente percebe realmente que fez a diferença. E que com certeza vai ser um polo que vai movimentar muito. Né? Em 3 dias a gente já tem esse resultado maravilhoso. Então, você tem noção da grandiosidade que isso representa pra gente, né? Principalmente para quem tá ali, o agricultor rural, na ponta. Não é isso? Alan, e como é que é feito o cadastramento nesse primeiro momento? Está sendo em Lages? Está sendo feito em algum outro polo? Como é que está funcionando isso? Fernanda, esse cadastro está sendo realizado ainda por um funcionário da Conab. Nossa equipe, eu falo nossa equipe da CEDRAF, está sendo treinada, certo? Enquanto esse treinamento não é finalizado, está sendo programado visitas de um técnico da Conab para realizar o cadastramento e venda lá na nossa secretaria. Mas também a Conab disponibiliza um número para contato lá da unidade de abastecimento de Açu, que é a qual o nosso polo é submetido, né? Todo cadastro, quando a gente passar a fazer isso na secretaria, todo cadastro ele será submetido à SUL, que é vamos dizer assim, a matriz, central, né? A central da região, entendeu? Mas, a princípio, a Conab está disponibilizando em dias alternados. Então, vai uma pessoa da Conab para Lages fazer esse cadastramento, é isso? Isso, e quando exatamente. ele não estiver, pode ser feito através desse número que você falou, é isso? Então, eles conseguem fazer o cadastramento pelo WhatsApp. Isso, pode retirar dúvidas, cadastramento, e se não for possível pelo WhatsApp, vai ter uma informação, olha, estamos indo tal dia para Lages. Sim, entendi. Entendeu? E caso aquelas pessoas que já tinham o
o hábito de comprar lá em Açu pelo WhatsApp, que gerava o pedido, gerava a nota fiscal, tudo, iam lá buscar, eles podem fazer isso pelo WhatsApp e agendar a retirada lá em Lages. Perfeito, entendeu? Entendi. Então, mas você já tem assim uma estimativa de quando esse cadastro vai começar a ser feito em Lages por vocês? Sim, Fernanda. Eu acredito que a partir da segunda quinzena de julho, nossa equipe já deve estar treinada, apta, para que se possa atender toda a população lá na nossa secretaria, certo? Perfeito. É um sistema um pouco complexo, né? É algo um pouco complexo, mas não tem dificuldade, mas precisa de um treinamento para ser executado, até para que se possa tratar com mais segurança a nossa população da zona rural. E prestar um atendimento eficaz, né, de excelência. Exatamente. Para quem vai precisar. Alan, é tranquilo esse processo de cadastramento? São muitas etapas, muitos documentos, muito burocrático ou não? Simples, fácil? Não, é tranquilo. Esses documentos que eu até relatei recentemente é algo que parece, assim, para a gente mais complexo, sim, mas para o agricultor são documentos que ele usa no dia a dia. Vamos dizer, para fazer o seu empréstimo, para fazer... Então, ele já tem o conhecimento básico desses documentos, né? Que é DAP, ou CAF, ou CAR, né? Então, é algo que é comum para eles. Perfeito. E lá na CEDRAF, né? Você fala, o produtor chega para tirar dúvidas, quer saber como cadastra, quais os dias que vai estar a pessoa da Conab ali presente. Vocês têm uma pessoa para orientar diretamente esse pessoal que chega lá com dúvidas? Sim, Fernanda. Eu destinei 2 pessoas da secretaria para que fique à frente, para que se possa estar mais próximo desse técnico da Conab quando ele estiver em Lages, sim, e que possa pegar as informações necessárias, né? Mas também tem um canal aberto com o superintendente, com o gerente de operações, que é Fábio. Sim. Então, é um pessoal muito solícito, o pessoal da Conab. Então, quem tiver dúvida, pode ir na nossa secretaria, que se nós não soubermos da informação, iremos entrar em contato com o pessoal da Conab e eles estão sempre ali à disposição para poder contribuir. Perfeito. Certo? Alan, você acha que com esse tipo de ação, a gente pode dizer que está fortalecendo a permanência do homem e da mulher do campo em suas atividades? Com certeza, Fernanda. Como eu falei anteriormente, estamos vivendo um ano difícil. Tenho conversado muito com alguns agricultores, né, e relataram que realmente é um dos anos mais difíceis enfrentados em Lages devido à seca, né? Eu tenho andado pela nossa zona rural e realmente vejo isso de perto. A escassez de água, a escassez de pasto. Então, tudo muito difícil para que se possa alimentar os seus animais, né? Então, com essa chegada da Conab, isso vai facilitar muito, né? Pela questão econômica falando, né? Economicamente falando. Então, sem dúvida, Fernanda, chegou em um momento muito certo. Ele é bom a todo momento, né? Sim. Mas... Chegou no momento perfeito. Chegou no momento perfeito, né? Então eu tenho lutado com isso. Ontem mesmo ligando para a Arruda, ligando para Fábio, agradecendo. Eles também estão muito felizes, né? Porque passou os números, né? Deu certo, estavam certos de colocar esse polo aqui novamente. Eles estão muito felizes, assim, com o nosso apoio também, né? A Prefeitura de Lages tem se empenhado muito porque entende a necessidade. Que o agricultor precisa. E, assim... Não é 100%, ainda não estamos fazendo tudo, mas isso mostra que a gente tem trabalhado, que a gente tem lutado e tem saído na frente, né? Lages não conseguiu isso à toa, né? Então é uma parceria, a gente tem que estar muito alinhado, existe opiniões divergentes, né? Opiniões políticas e tudo mais. Mas o que é muito importante, Fernanda, é a gente estar com um pensamento em beneficiar o povo. O povo. Quem precisa, né? Então, eu acredito que é por isso que esse polo chegou em Lages. É justamente por ter esse pensamento. A nossa gestão, ela pensa não em lado A, lado B. Nós pensamos na população. Então,
é algo do governo federal, Fernanda. Poderia ir para qualquer outra cidade, Sim. mas veio para Lages. Mas porque vocês quiseram, foram lá buscar, brigaram, passaram um ano no processo, no Isso. trâmite. E você fala que tá em aperfeiçoamento. Mas, gente, abriu dia 23. Isso. Tem, tipo assim, pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Então, já é um resultado... Não é não, Berg? O que você acha? De 8 toneladas. Enquanto vocês falavam aí, 9 toneladas. Enquanto a Alana discorria, você conversava com a Alana discorria, fazer uma conta básica aqui, né? O agricultor que ele consome em média 10 sacas por mês, uma economia média de R$40 por saca, ao longo do ano ele vai ter economizado R$4.800. Para o pequeno agricultor que está na ponta, e eu sou filho de agricultor, eu sei, R$4.800 faz uma diferença enorme no final do ano. É uma melhoria em uma cerca, serve para comprar um remédio para um animal, para melhorar o rebanho, para comprar outro tipo de ração que o animal precisa. Então, assim, é uma ação extremamente importante para o nosso município. Aqui eu quero parabenizar a Alain, parabenizar também o prefeito Felipe, por ter lutado. Foram 11 a palavra meses, é essa, né? Lutar. 11 meses, eu acompanhei essa luta, foram 11 meses de uma batalha intensa, mas que graças a Deus, com muito trabalho, muito esforço e muita dedicação, conseguimos vencer. E Fernanda, tem só mais um dado importante, que uma coisa vai levando a outra, né? Sim. No dia 23, o superintendente Arruda informou que houve um leilão, né, para aquisição do milho, que vai vir de fora do estado, e Lages tem um potencial de receber aí, em média 400 toneladas previstas. Eu vi, ele disse lá em primeira mão, não foi essa notícia? Isso, em primeira mão. Quando ele estava lá na inauguração, ele recebeu a notícia da finalização do leilão. Então está previsto para esse milho chegar agora em julho. Olha 400 toneladas, é muita coisa. Quando isso gira ali naquela região, e quando eu falo que uma coisa leva a outra, Fernanda, é porque quando esse milho chega, ele chega, vamos dizer, bruto. Ele precisa ser ensacado, o saco ele precisa ser costurado. É vocês que fazem isso? Ele precisa ser armazenado. Então, existe a contratação de pessoas para poder realizar esse serviço, né, por uma empresa terceirizada da Conab. Então, uma coisa leva a outra no sentido de que gera mais desenvolvimento. Perfeito. Né? Essas pessoas ganham razoavelmente bem para isso. Então, é algo que nos deixa muito feliz no sentido que a gente está movimentando o nosso parque, né? Está movimentando ali a nossa agricultura, é muito bom. Perfeito. Além, para fechar, qual a mensagem que você deixa, né, para os agricultores e agricultoras que estão ouvindo ou vão ouvir o nosso podcast, porque a gente vai sair encaminhando para todo mundo, né? Porque aí muita dúvida foi tirada aqui, muito conhecimento compartilhado, então a gente precisa, de fato, fazer com que essas informações cheguem, porque às vezes eles nem sabem. Então, qual é a mensagem que você deixa agora para esse agricultor, agricultora, e que eles podem, né, se beneficiar com esse polo? Então, qual a mensagem que você deixa para eles que ainda não conhece para ir lá e se beneficiar com isso? Fernanda, a mensagem que eu deixo para o agricultor de Lages é que procure a nossa secretaria, busque o seu direito, certo? Isso é um direito de todos os agricultores. Basta estar dentro desses critérios, né, ter essa documentação necessária. Nós queremos muito poder atender vocês, porque é com isso que nós vamos desenvolver a nossa agricultura familiar. São com ações como essa que ajudam no desenvolvimento. E não vamos parar por aí, pessoal. A nossa gestão segue trabalhando para buscar mais e mais, para que se possa ainda melhorar a situação de cada agricultor e agricultora de Lages. Então, um forte abraço, pessoal, e eu terei o maior prazer, assim como toda a equipe da Secretaria de Agricultura, terá um prazer enorme de estar recebendo todo agricultor e agricultora na nossa sede para tirar todas as dúvidas que forem possíveis. É isso aí. Então, meninos, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu quero agradecer a vocês, né, pela disponibilidade, pelo conhecimento compartilhado. Eu aprendi muita coisa, eu acho que a Alain aprendeu ouvindo, o Berg aprendeu com a Alain ouvindo. Então é isso que realmente importa, a gente conseguir passar a mensagem de uma forma clara e fazer com que a galera entenda de fato como funciona. Então hoje nós entendemos como funciona o planejamento orçamentário do nosso município e entendeu também como esse polo é importante para a evolução da nossa agricultura familiar no nosso município. Então, muito obrigada a vocês. Quem assistiu e gostou, manda, encaminha esse podcast para que a galera consiga entender também e aprender com a gente. Então, até o próximo episódio.